Oremos. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos em Tua casa mais uma vez, para juntos louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Te louvamos também porque na manhã deste dia, Pai, as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez em nossas vidas, ó Deus. E nós te louvamos também porque durante todo este dia podemos sentir o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua provisão sendo dispensada sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós de uma forma toda especial e muito particular. O Senhor com certeza tem suprido todas as nossas necessidades, sim, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Que nós estejamos com os nossos corações cada dia mais agradecidos, reconhecendo, ó Deus, de que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Pai. Mais uma semana se inicia e com ela também os Seus desafios, ó Pai, mas também com ela as Tuas muitas misericórdias, o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu favor sendo dispensado sobre as nossas vidas, Pai. Nessa noite nós nos reunimos para louvar, para bendizer ao Senhor, para sermos agradecidos e declarar cada dia mais, ó Deus, a Tua fidelidade, a Tua bondade, os atos poderosos que o Senhor tem feito em nós e através de nós, ó Pai. Nós te louvamos por tudo, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que essa noite seja uma noite não somente de celebração, mas também de transformações, de restauração, uma noite, ó Deus, do Teu mover, do Teu agir também em nossas vidas. Nós te louvamos por tudo, agradecidos, e em nome do Senhor Jesus, amém. Eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia nesse instante, em Salmo 150, você que também está nos acompanhando pela rede social, você que tem uma Bíblia, esteja abrindo o seu aplicativo, sua Bíblia mesmo, no Salmo 150, e faremos a leitura deles juntos. Amém? Esse salmo tem um título de Louvem a Deus o Senhor. É um salmo de louvor e adoração a Deus. É um salmo muito conhecido e nós estaremos fazendo a leitura dele nesse instante. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com harpas, saltérios e harpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia. Amém? Você pode fazer assim? Quantos conseguiram respirar aqui nessa noite? Quantos conseguiram puxar esse ar, esse fôlego que às vezes a gente nem percebe, porque se tornou tão natural, né? Tão automático, e a gente não para pensar que nós temos esse fôlego de vida que o Senhor nos concedeu. E a palavra do Senhor diz que todo ser que respira faz o quê? Louve o Senhor. Ele nos convida a louvar, porque todo ser que respira deve louvar ao Senhor. E você nesse momento está sendo convidado a se colocar de pé, você que pode, para estarmos juntos louvando a este Deus, declarando a Ele mais uma vez que Ele é santo, Ele é poderoso. A palavra do Senhor nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém? Vamos louvá-lo nesse instante com esse cântico. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo
terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Glória a Deus. Declare mais uma vez. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E céus e céus com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Glória Todo joelho ao se dobrará ao ouvir o nome do nosso Deus. Aleluia. Ainda vamos louvar o Senhor com o cântico Luz do Mundo. Você veio aqui com o propósito de adorá-lo. Você veio aqui com o propósito de engrandecer o nome do Senhor, de reconhecer. O salmista diz que devemos louvar o Senhor pelos seus atos poderosos. Quantos atos poderosos o Senhor fez por você essa semana? Lembra nesse momento que o Espírito Santo do Senhor traga ao nosso coração, à nossa mente, aquilo que Deus tem feito por nós. E através dessa gratidão, você vai louvá-lo ao Senhor, reconhecendo esse grandioso Deus que nós servimos. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor um pobre se fez. Declare porque você veio nesse momento, nessa noite. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Aleluia. Tu és maravilhoso. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, no livro de Mateus 6, versículo 6, também é muito conhecido por nós. Fala de um lugar em que podemos nos achegar e que podemos encontrar com Deus, porque é um lugar que só cabe nós e Ele, eu e Ele, você e Ele. E a palavra do Senhor diz que quando você orar, mas você quando orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Aleluia. Existe esse lugar que só podemos encontrar em Deus. Esse é o seu lugar secreto. Esse é o lugar secreto. Ele é o nosso lugar secreto. Que nós possamos nos aproximar dele na certeza de que ele ouve a nossa oração. Ele está disposto a te ouvir e a te abençoar. E que você possa encontrar esse lugar de descanso, de cuidado, de amor, de fidelidade. Acabamos de dizer que esse amor de Deus é tão grande que não há como não nos rendermos a esse amor incondicional. Nós vamos declarar isso através deste louvor, que esse lugar existe e esse lugar é em Deus. Amém? Há um lugar entre os querubins na arca. Neste lugar tua presença é manifesta, e para esse lugar eu não levo nada,
somente eu e o Senhor. Declare mais uma vez. Há um lugar entre os querubins na arca. Neste lugar sua presença é manifesta, e para esse lugar eu não levo nada, somente eu e o Senhor. Neste lugar não há críticas ou aplausos. Neste lugar descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e entrego a ti todo o meu amor em adoração. No lugar secreto, só eu e o Senhor. Eu me esvazio, enche-me, Senhor. No lugar Secreto, só eu e o Senhor. Eu me esvazio, enche-me, Senhor. Neste lugar não há críticas ou aplausos. Neste lugar descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e entrego a ti todo o meu amor em adoração. Amém. Senhor. Aleluia. Que possamos nos render em adoração ao nosso Deus. Sempre, sempre, sempre. Vamos agora, nesse instante, louvar o Senhor com um cântico do cantor cristão, Firme nas Promessas. Quantos aqui têm promessas do Senhor para a sua vida? Amém? Que possamos permanecer firmes nas promessas que o Senhor tem feito a cada um de nós. Amém? E você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar nesse momento trazendo ao altar do Senhor enquanto cantamos este louvor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre.
promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Na liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Peço ao nosso irmão Jefferson que esteja orando nesse instante, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas nessa noite. Santo e eterno Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Amém. Tu és o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E apesar, ó Deus, de ser o Deus Todo-Poderoso, Tu olhas para nós, Tu nos amas e cuida de cada detalhe da nossa vida. Obrigado a Deus pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã em nossas vidas. Obrigado a Deus pelos irmãos que se dispuseram, que reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo o Teu cuidado, reconhecendo, Senhor, que Tu és o nosso Deus, trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas e depositaram no Teu altar. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um dos Teus servos, mesmo aqueles que ainda resistem em reconhecer que dependem de Ti, que tudo que têm, que tudo que são, pertencem a Ti. Que Tu estejas abençoando ricamente a vida de cada um, e que possamos, ó Pai, a cada dia colocarmos-nos à Tua disposição, para que Tu estejas fazendo aquilo que Tu queres na nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, livra-nos do mal, livra-nos das tentações e dá-nos forças, ó Deus, para resistirmos ao diabo, porque só assim venceremos, porque estamos unidos com o Teu Filho Jesus Cristo, e é em nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Em Mateus 11 ainda, versículos do 28 ao 30, a palavra do Senhor nos diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Aleluia. Esse é o nosso Deus, que nos dá descanso quando nós levamos as nossas sobrecargas, os nossos pesos, aquilo que não conseguimos levar até Ele. Ele diz, Ele promete aqui que nos dará descanso.
que nós possamos reconhecer a grandeza, o poder de Deus sobre as nossas vidas e que nós tenhamos a condição, a coragem de chegar até Ele e levar a Ele. Se estamos nos sentindo sobrecarregados e cansados, Ele diz que se nós levarmos até Ele esses fardos e essas sobrecargas, Ele troca pelos fardos dele que são leves, as cargas são deles também é uma carga leve e nos dá descanso. Que possamos aprender a descansar no Senhor, reconhecendo que é Ele que nos dá a graça da companhia, da condição de lutar as nossas lutas, de nos dar a vitória através das nossas dificuldades. Amém? Vamos louvá-lo nesse instante. Cobre-me. Faça desse louvor uma oração nesse instante, pedindo a Ele que Ele te cubra nesse momento com as mãos poderosas dEle. Leve até Ele as suas dificuldades, as suas sobrecargas. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me. Cobre-me. Aleluia. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Amém. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja sempre o teu nome, Pai. Amém. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que podemos descansar em Ti. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso esconderijo. É uma torre forte em que nós podemos nos refugiar, Senhor. Nós te louvamos porque verdadeiramente o Senhor cuida de cada um de nós de uma forma muito particular.
E nós sentimos isso a cada momento, Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa adoração como aroma suave em Tuas narinas, ó Deus. Nós te louvamos por essa primeira parte do nosso culto a Ti nessa noite. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações através da palavra que o Seu servo trará. Que o Senhor possa estar trazendo, que nós não sejamos somente ouvintes dessa palavra, mas que também possamos colocá-la em prática em nossas vidas diárias, Senhor. Louvado e agradecido continue sendo sempre o Teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e a palavra está com o pastor nesse instante. Graça e paz. Amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez. Muita gente viajando ainda, muita gente ainda doente, e nós precisamos orar por elas também. E nós precisamos orar também por esses que estão enfermos, por esses que precisam. Hoje de manhã nós começamos a falar um pouquinho sobre o trabalho batista. Hoje nós somos mês de outubro, na verdade, é o mês em que comemoramos, a chegada dos batistas no Brasil. Nós temos duas datas bem específicas, que é setembro de 1871, nós estamos falando de Brasil colônia ainda, antes ainda no período dos escravos ainda, e depois em outubro de 1882. E hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre aquilo que norteia a vida dos batistas, a palavra de Deus como regra de fé e prática. A palavra de Deus não está acima de nenhuma outra coisa. Nós cremos na palavra de Deus como regra e prática, como palavra de Deus verdadeira, como palavra de Deus inerrante. Nós cremos dessa forma. Nós cremos no batismo dos crentes, nós cremos em uma igreja formada por pessoas salvas, nós cremos e usamos um sistema congregacional para dirigir os nossos ministérios. E nós falamos depois um pouco que você foi chamado para servir. E nós temos nós entendemos que cada crente é um sacerdote, cada crente ele é um ministro de Deus, cada crente ele foi chamado para servir, para executar uma obra. Nós falamos um pouquinho sobre isso, mas não é isso que eu vou falar agora de noite. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus, mas eu quero antes disso mostrar esse vídeo. Pode ver se você consegue colocar aí pra gente. F10, divide a tela, estender a tela e tal, tirar o ESC para tirar essa daí primeiro. Você vai? É porque está gravando, aí eu fico o tempo, não pode ficar vazio aqui. Você vê se consegue aí, estende a tela, duplica a tela, tela dupla, para a gente postar aí, para a gente ver. Ontem nós fomos convocados a limpar o terreno da congregação. Isso também é uma prestação de conta. Põe no comecinho aí, abre o som. Tem som aí? Tem. Está aberto aí o som, Júlio? Quase finalizando. Aqui já foi toda. O casamento foi em BH, a gente ficou em Sarney. Não, mas tu deixa aceso. Isso, eu tenho medo de escuridão. Vamos aqui. Aí está o pessoal tomando café, nós já tomamos café. Nosso amigo cachorro está ali. Nosso gerente. E a lateral. Aqui o zoom tá aí, ó. Tudo limpinho agora. Vamos para a lateral. Hoje a pega foi boa mesmo. Glória a Deus. Permitiu nós fazermos isso. Aqui é um lugar onde nós temos esperança que muitas vidas vai ser salvas. Para a honra e glória do nosso Deus. Aqui está o irmão Benedito. Está aqui. Ali está a nossa congregação, a casa do irmão Roberto. Eita. Lateral. Não perdeu mais que teve lanche, né? Tá beleza agora, só falta essa etapa agora.
Falta só essa etapa agora para nós terminar o pastor aí. Eu vi que ele estava gravando, corri para trabalhar. Acabar, já a barriga cheia, agora todo mundo, vamos para a luta agora. Os batistas. Hoje é dia do batista, aqui os batistas estão, ó. Das mulheres também aí, ó. Dora aí, ó. Jeane. É, coitado, vai morrer tudo. Não vai pagar tuas contas não, fica aí. Tu bater a bota, ela não vem. Ela não acredita na minha mãe, tá vendo? É, hoje que vai pagar a pizza hoje, hein? Orelha de porco é meio bom. E Mateus, ali na Celana. E Dória aqui, Baiano, Monildo, Wellington, Júnior, João Roberto, Elisete, Baixo. Todo mundo trabalha. Mandei pro pai dela. Mandei pro pai dela. É, gente bonita, olha aí, ó. Acabou. Vem ver teu filho. Pode fechar aí. Pode. Aí tem. Depois nós finalizamos com a oração. Não foi possível ainda fazer a cobertura. Ainda não foi possível fazer a cobertura porque faltou energia no sábado, mas o material já vai estar lá. Essa semana eu creio que vai ser coberto. Se a igreja autorizar eu gastar dinheiro, essa semana a gente vai comprar a brita e o cimento. E a gente vai fazer uma feijoada porque já tem uns pedreiros aí que se prontificaram, né? E a gente vai para lá no sábado fazer o primeiro pisão grosso, né? No sábado, para poder, no culto de aniversário de 2 anos, já acontecer nesse lugar. Isso é um trabalho batista, isso é um trabalho missionário, é assim que a igreja batista funciona. Aí você pensa, e aí pastor, como é que está seu coração? Já está pensando em outro lugar para fazer outra obra. A gente não para, a gente pensa em fazer a obra do Senhor, e é assim que funciona uma igreja batista. E você trabalha, aqui tinha pessoas que ainda não se conheciam ali, né? Roberto não conhecia o irmão Aguinaldo, não conhecia a esposa do irmão Aguinaldo, que eu chamo hoje de Dora por conta do Facebook, né? A Jeane. Aí foi bater o papo, conversaram, não conhecia também o Elton que estava lá também. E aí essas obras, além disso, a gente acaba se conhecendo. É importante fazer a obra do Senhor, mas você também gera esse vínculo, essa amizade, coisas que a gente pode fazer. Foram 400 metros de chão que foi feito em 3 horas. Teve só Coca-Cola e pão, mas né, semana da próxima com certeza, eu vi falando de feijoada e tal. Então o pisão aí vai ser concreto, né? Não sei quem é que vai. Nesse dia eu acho que eu vou estar gripado, eu não vou poder ir, mas é muito bom, eu gosto disso. Eu nasci nesse ambiente de igreja que trabalha, eu não consigo ficar parado dentro da igreja. Eu infelizmente ou felizmente eu fui chamado para isso, eu me sinto, eu gosto de me envolver em qualquer área que seja da igreja. É igreja, eu me apaixonei por esse negócio chamado igreja, e eu gosto de trabalhar, eu amo fazer isso, eu tenho certeza que esse foi o meu chamado, e eu acho que eu vou morrer fazendo isso. Então nós precisamos nos envolver. Eu estava falando agora com a Maíra, né? Maíra ou Mayra? Maíra?
Mayra, e ela está chegando agora, ela já se prontificou, ela quer ser membro desta igreja, nós já conversamos um pouco, e vamos orar pelo esposo dela também, porque tem gente que tem talento, lá em casa tem uma guitarra que está aí dormindo, né? A gente precisa acordar essa guitarra, amaciar. Nós temos, esse mês de outubro, a gente vai trabalhar para convocar pessoas. Nós estamos chamando, pedindo que você venha voluntariamente, de boa vontade. Se você não quer vir, a gente vai convocar alguns irmãos. Eu vou sentar com a igreja, com os líderes, para a gente ocupar essas frentes de trabalho. Ontem eu mandei para a Ádia, nós estávamos falando sobre o PG Videira. O PG Videira tem um grupo já tem um grupo de adolescentes, juniores, e a gente já precisa pensar num ministério de juniores para acontecer, ou aqui na igreja, ou na casa de um desses juniores, por semana, assim, alguém para trabalhar com esses juniores, um pequeno grupo de juniores. Aí eu mostrei para ela uma foto lá de Tabatã. Gente, eu me apaixono com essas coisas, e eu louvo a Deus pela vida daquelas pessoas que se colocam à disposição para servir, e você não sabe o quanto isso é gratificante. Você recebe bênçãos sem medidas. Eu falo pelas bênçãos que eu tenho recebido de Deus na minha vida, e quando eu sento e converso e compartilho com aqueles que já abraçaram essa causa, o quanto eles são abençoados. Nós precisamos criar um grupo de evangelismo e ingressar essas pessoas que forem evangelizadas nos pequenos grupos que já estão sólidos. Nós temos 8 pequenos grupos sólidos então você só precisa dizer: eu quero trabalhar nessa área, e nós vamos arrumar maneira de discipular você para isso. Eu vou estar mudando o pequeno grupo Cairós para quinta-feira, para eu estar com a segunda-feira livre, para pensar em como ajudar esses outros ministérios. Eu vou estar ali. Hoje nós precisamos de um coordenador de pequenos grupos, nós precisamos de mais pessoas em outras áreas. Tem muita gente nova chegando, né? A Manu já está aqui na frente. Graças a Deus, a Igreja Batista, ela não tem aquele empecilho: você não pode trabalhar. Não, você pode trabalhar. Você foi chamado para trabalhar, e nós entendemos que é importante, porque o que você vai fazer, eu não sei fazer. O dom que você recebeu para fazer, eu não recebi. E quando você não faz, fica sem fazer. Só que eu vou prestar conta do dom que eu recebi. Você vai prestar conta para Deus do dom que você recebeu. E ele tem muito claro lá: servos infiéis e servos fiéis. Tem esse o chamado de Deus. Nós vamos prestar conta. Então, eu estou falando assim, sabe, mais forte assim, às vezes é porque eu me empolgo aqui, mas eu não estou brigando com vocês não, viu? Longe de mim. Eu estou de bem com a vida, eu estou de bem com o Senhor, tá? Eu só vou prestar conta dos meus pecados, os de vocês são vocês mesmos. Então isso está me trazendo um alívio, e eu louvo a Deus também por cada líder de pequeno grupo, cada um que tem abraçado a causa. Quem está acompanhando as redes sociais, essa semana nós tivemos culto de oração a semana toda. Eu sei que alguns estão trabalhando, não puderam vir. Já tem mais de 1000 acessos durante a semana. Então muitas pessoas viram os cultos durante a semana. Mais de 1000 pessoas viram os cultos de oração. Pessoas têm feito pedidos através das redes sociais. Nós temos acompanhado pessoas através das redes sociais. Eu tenho uma pessoa que me chama de pastor digital dela. Nós temos acompanhado essas pessoas digitalmente também, aquelas que moram longe. E há a possibilidade de a gente trabalhar muito mais pessoas, mas quanto mais eu estou falando, está esvaziando. Eu não sei se é por isso, né? Mas a gente precisa, porque eu digo uma coisa: Deus não desperdiça a bênção, tá? O dia que eu estiver sobrando aqui, pode ter certeza que Ele vai me levar para outro lugar. Da mesma forma, seja cada um de vocês. E só para a gente entrar no texto que eu quero compartilhar, que não tem nada a ver sobre isso que eu estou falando, estou dizendo que você tem um chamado e você pode ser usado para abençoar vidas. E você talvez nem saiba como você vai ser usado, mas se você se fazer disponível, Deus vai te usar. A gente precisa de pessoas na recepção, a gente precisa de gente na recepção, na mídia, já está sendo melhorada. A Lusca está trabalhando, a Lusca tem alimentado a rede social, está ficando bonita a rede social, ela tem feito isso, não sei se com a ajuda de alguém, mas ela está fazendo. Os aniversariantes eu não estou fazendo mais, quem está fazendo hoje é a Eli. Aí você chega aqui, está bonitinho isso aqui, olha, alguém tirou uma parte do seu tempo para cuidar disso aqui, isso é bonito. Eu não sei fazer isso aqui. Se eu for mexer com essas coisas aqui, meu pai vai se virar no túmulo. Isso aqui não é para mim, eu não sei fazer isso aqui. Eu não sei mexer com essas ornamentações, tá? Eu não sei fazer isso. Alguém fez, alguém tirou parte do seu tempo, e isso é muito importante. Talvez você entre aqui, nem olhe para isso. Às vezes eu nem olho, porque eu estou tão focado em outras coisas, mas de vez em quando eu falo, eu preciso falar disso. Eu sou grato a Deus por cada um de vocês. Tem coisas que eu não posso fazer, eu não sei fazer, e você vai prestar conta do seu chamado.
Então a gente está orando para que Deus nos dê essa habilidade para a gente conseguir trazer pessoas e fazer com que essas pessoas venham fazer a obra. Aquele lugar lá, olha, tire um sábado por semana, por mês. Sábado por semana não, que é toda semana, né? Um sábado por mês, fala: pastor, eu quero ir para a Praia da Paixão, lá para Ouro Verde. Vá. Ontem a irmã Ineida foi. Tinha ainda 2 vagas no meu carro e tinha acho que 2 vagas no carro do irmão Ailson. De repente o pastor: olha, que hora que sai? A gente sai 16h20. 16h20 a gente sai. Vai uma vez por semana, vai para cantar, vai lá conhecer aquele povo, vai mais cedo se você puder, para sair ali para evangelizar, faça alguma coisa, comece a fazer alguma coisa, e Deus vai te usar de uma forma abundante, viu? Creia no Senhor Jesus. Mateus 24, em outubro é o mês que marca a história dos batistas no Brasil, né? Setembro, já falei sobre isso. Nós somos um povo que tem uma história, muitas lutas, muitas vitórias e uma grande esperança nas promessas de Jesus Cristo para a nossa vida. Mas eu quero compartilhar 3 coisas, 3 princípios que nesse texto sobre a volta de Jesus. Mateus 24, a partir do verso 15. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, eu vou acompanhar por aqui que eu estou com outra versão. Pode jogar aí para a gente, Mateus, a partir do verso 15. E é interessante por quê? Porque Jesus vai voltar. Nós entendemos que somos um povo salvos, porque nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós entendemos isso, mas a nossa vida não é só para viver aqui na terra. Isso é muito claro, porque toda a palavra de Deus, ela aponta para a vinda de Jesus, e Ele vem não mais para habitar na terra, mas para buscar a sua igreja, tirar essa igreja da terra, para ir morar com Ele no céu, agora por toda a eternidade. Nós estamos aqui, hoje eu estou com 57 anos, e essa semana eu acordei preocupado, falando: meu Jesus, eu vou fazer 60, já, eu estou velho, não fiz nada na vida, o que eu vou fazer? Eu não preparei para a aposentadoria, nada, não sei o que vou fazer. Aí eu amanheci meio adoentado desses dias, a Sol ligou para os filhos já deram bronca nela, e ela disse assim: vocês estão com medo de eu ir morar na casa de vocês? Mas uma coisa por mais que vivêssemos na face da terra 100 anos, 200 anos, vamos morrer, e aqueles que não morrerem agora, que tiverem o privilégio de receber Jesus Cristo, eu não quero estar aqui quando Ele voltar, eu quero ir com Ele quando Ele voltar, porque será um momento de tribulação, eu oro para que não chegue esse dia, para não passar por Ele. Mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quem é a sua igreja? Os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É batista, é da Assembleia de Deus, não importa. Se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se você é verdadeiramente salvo, você vai ser levado para o céu. Se você já tiver morrido, você vai ressuscitar. Primeiro vai ressuscitar os mortos, vão ressuscitar os mortos. Tessalonicenses fala sobre isso. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os vivos que estiverem na terra, os salvos, terão seu corpo transformado, porque esse corpo, essa natureza carnal nossa, não vai subir para o céu. Então nós vamos nos despir deste velho corpo. Só o corpo que vai subir para o céu é um corpo glorificado. Eu espero que o meu seja mais bonito, né? Não sei como vai ser. E nós vamos para o céu. Aí depois vão ressuscitar os que morreram sem Cristo, para juntar com os que na terra não aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador, e aí sim esses serão condenados e lançados no inferno. E dessa semana de Daniel, 7 semanas, das 70 semanas de Daniel, 69 semanas já se cumpriram. Abriu-se um parênteses no tempo, nós vamos dizer dessa forma, veio a era da graça, Jesus nasceu, nós estamos vivendo na era da graça, que foi de Jesus até a sua vinda, vai se fechar, faltando os 7 anos, a última semana de Daniel, vai se fechar a era da graça, a igreja será retirada da terra, por um tempo a igreja vai ficar na terra, teremos aí 3 anos que muitos serão enganados, muitos perderão a esperança, deixarão de adorar a Deus, e com 3 anos e meio, o texto diz que a igreja vai ser retirada da terra. Aí você pensa que Jesus dá a arca também como sinal. Quando quando Noé entrou na arca, a porta foi fechada por fora, 7 dias, olha de novo o número 7, ficou sem chover, só depois de 7 dias que começou a chover, que as pessoas tentaram voltar para a arca, não era mais possível entrar. Muita gente, quando começar a grande tribulação, vão voltar desesperado procurando a igreja na face da terra, mas não encontrarão mais a igreja, vão encontrar
templos vazios. E pessoas que estiveram na igreja, que foram amigos da igreja, que contribuíram com a igreja, desesperados porque a igreja não estará mais na face da terra. Leia Apocalipse 12, 13 para isso. Então, o que Jesus nos mostra aqui em Mateus 24, a partir do verso 15? Para a gente entender, ele diz, Jesus continuou, leia o capítulo inteiro. Os dois capítulos, 24 e 25, Jesus está falando muito claro a respeito do reino de Deus, como as coisas vão acontecer, como se dará o fim. Capítulo 24 e 25 de Mateus, Jesus trabalha isso de uma maneira muito clara, porque ele fala por parábola, e depois ele explica para os discípulos como vai acontecer todas estas coisas. E ele diz claramente, ele diz, Jesus continuou, vocês verão o lugar santo, no lugar santo, o grande terror de quem falou o profeta Daniel. Veja que o próprio Senhor Jesus está citando a palavra de Deus, o que falou Daniel. Se você ler os capítulos, se você ler Daniel, você vai entender. Isso também está em Apocalipse 13, de quem falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Verso 16, então, os que estiverem na região da Judéia, fujam para os montes. Pode ir mais rápido aí junto, viu? Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, fuja logo e não entre para pegar suas coisas. 18, e quem estiver no campo, não volte para casa a fim de buscar suas roupas. Ai das mulheres grávidas, das mães com criancinhas naqueles dias. Ai das mulheres, 20, né? Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá coisa igual. Está falando a respeito do fim. Verso 22, porém Deus diminuiu esse tempo de sofrimento, Deus reduziu esse tempo de sofrimento, Ele tira a igreja da terra. Se não fosse assim, ninguém poderia ser salvo, mas por causa do povo que Deus escolheu, glória a Deus, para salvar, esse tempo será diminuído. Verso 23, portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres, maravilhas, para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Verso 25, preste atenção, eu estou dizendo tudo isso antes que aconteça. Pronto, só até aí. Eu estou dizendo isso antes que aconteça. Vai para o 26, por favor. E disseram, vejam, 26, se disserem, vejam, ele está no deserto, não vão lá, ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. 27, porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente ao poente, ou até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amado Deus, Pai que está nos céus, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra lida, pela a Tua palavra inerrante, pela Tua palavra que contém as Tuas verdades para as nossas vidas. Deus, eu quero mais uma vez colocar diante do Senhor a Tua igreja nesta noite, o Teu povo, o povo que já entendeu que pertencem a Ti, que se renderam a Ti, que entendem que precisam de Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Que o Senhor, Pai, que já nos deu o Teu Espírito Santo, nos continue a nos capacitar com sabedoria, com entendimento, nos guiando sempre de acordo com a Tua verdade. Abençoa, Pai, a nossa igreja, esta igreja, a Tua igreja, Senhor, e perdoa os nossos pecados também, Senhor, é a minha oração no nome de Jesus, amém. Então, 3 coisas que eu coloquei nesse texto, que só nessa parte aqui, que também você vai encontrar no capítulo 24 inteiro e também no capítulo 25. Uma das palavras que mais aparece nesses 2 textos são: cuidado para que vocês não sejam enganados. Cuidado para que não sejam enganados. Cuidado, cuidado, cuidado. E ele não tira a nossa responsabilidade nesse processo de conduzir a nossa vida diante do Senhor. E uma primeira coisa que ele coloca nesse tempo é que ele dá sinais. Ele mostra, embora Jesus não coloque e não dê uma data definitiva para a sua volta, ele pede para que a sua igreja esteja pronta, para que a sua igreja esteja preparada, para que a sua igreja comece a observar os sinais dos tempos. E muitas coisas estão acontecendo. Agora de tarde eu vi um videozinho que eu fiquei assim pensando, agora na Índia, por exemplo. 2 coisas que vou citar aqui o primeiro ponto primeiro, para entrar. Primeiro, ele fala de um tempo de profanação do lugar sagrado, está aí no verso 15. Ele disse que no verso 15 aqui, o lugar sagrado
vai ser profanado da mesma forma como já foi profetizado por Daniel. Mas o que é a profanação do templo? O que é a profanação do lugar sagrado? O que é um lugar sagrado? O lugar sagrado, esse é um lugar sagrado. Esse é um lugar que nós consagramos, que nós escolhemos, que nós dedicamos, que nós investimos nosso tempo, dinheiro para construir esse lugar como um lugar para a adoração em comunhão uns com os outros. No momento em que nós permitimos que esse lugar comece a ser invadido ou usado coisas que são contra a palavra de Deus, nós estamos profanando este lugar. Só que Daniel é muito profundo. Se você ler as profecias de Daniel, você vai ficar assustado. A de Apocalipse também. Então, e é muito simples profanar. Se eu colocar em 1 litro de leite 1 colher de água, eu vou perceber? Se tiver um produto, vai perceber. Mas de uma forma normal, você não vai, a olho nu, só no olho você não vai conseguir perceber. 1 colher de leite, 1 colher de água num litro de leite vai ser difícil de você perceber. Hoje nós lemos aqui, só um aí de novo, Levíticos 10. Olha para você ver como nós podemos profanar o templo do Senhor. Já começando com coisas simples, nós estamos falando de crentes, nós não estamos falando nem de ação de governos, não. Falando de crentes. Levíticos 10, 1 e 2. Olha, esses dois homens, filhos de Arão, lá no comecinho, eles eram responsáveis para manter acesa a chama, um fogo, dentro do templo do Senhor. E o que eles fizeram aqui? Olha só, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, tudo dentro do normal. Eles estavam acostumados a fazer isso, eles faziam isso o tempo todo. Colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com a lei de Deus, e por isso Deus, não aceitou a oferta. O verso 2, de repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou, e assim os dois morreram ali diante de onde Deus estava. Volta para o verso 1. Eles ofereceram o quê? Fogo. Qual a diferença do fogo que fez com que eles profanassem o altar do Senhor e fossem queimados? Eu posso profanar o altar com cântico. Eu posso profanar o altar estando em pecado. Eu posso profanar o altar. Então nem tudo que o mundo mostra que é legal e que é bom é legal para Deus. Então a palavra diz que nós precisamos filtrar tudo à luz da palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado e acabou, irmãos. É pecado e acabou. Eu preciso abandonar isso, porque senão eu corro o risco até de continuar vivendo aqui para poder contaminar outras pessoas, mas a minha sentença é de morte, separação eterna da presença de Deus. Então, a primeira coisa que ele diz aqui no texto é que devemos ter cuidado com aquilo que está sendo apresentado nos altares. A moda agora é o quê? Igreja preta. Tudo apagado, tudo escuro, e algumas igrejas estão aparecendo boates. Isso eu estou falando de igrejas sérias. Mas tem outras aí que está virando chacota na internet. O templo totalmente profanado já, parece brincadeira, a coisa está tomando um rumo totalmente diferente. E as pessoas estão gostando, por quê? Porque é bom para onde? Para a carne. É bom para o meu corpo, é bom para a minha mente. Mas eu saio dali e volto a cometer as coisas do mundo, eu torno-me a envolver com o pecado, não há uma mudança na minha vida. Isso também é perigoso. Ele diz então, um tempo de profanação da casa de Deus. Estejamos atentos. Como é que Deus deseja que nós o adoremos? Em espírito e em verdade. E como eu posso estar cheio do espírito e da verdade? Como que eu posso adorar Deus em espírito e em verdade? Estando cheio do espírito e da verdade. Eu só posso adorar em espírito e em verdade, estando cheio do espírito e da verdade. E eu só vou estar cheio do espírito e da verdade se eu tiver uma vida de comunhão com Deus, com a palavra de Deus, com os meus irmãos em Cristo Jesus, e me colocar a serviço do reino de Deus, para a glória de Deus. Então não basta sentar aqui num domingo à noite. Não basta ter o seu nome escrito no hall aqui da igreja. O seu nome precisa estar escrito no livro da vida. E é isso que está escrito lá em Apocalipse.
2 livros serão abertos. O anjo anotador está lá, abre 2 livros. Um livro é o livro da vida, e um livro das coisas que você fez. E quem não tem o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no inferno. Essa é a proposta. Então, eu preciso estar atento aos sinais. Eu preciso me purificar. Eu não posso fazer aliança com pessoas que têm alianças que não têm aliança com o Senhor, né? Eu preciso então olhar para aquilo que está sendo feito como adoração. Ou seja, eu não preciso estar numa igreja perto da minha casa, eu preciso estar numa igreja mais perto da palavra de Deus. Então, se essa igreja prega a palavra de Deus, se essa igreja ela tem os princípios que servem, que são da palavra de Deus, você tem uma chance muito grande de estar trilhando por um lugar seguro. Uma segunda coisa que ela apresenta, ele vai falar sobre um tempo de perseguição dos santos. Está nos versos de 16 ao 21. Então, além do templo ser profanado, nós temos aí também a perseguição dos santos. Então, aqueles que são servos do Senhor devem estar preparados para o que está por vir. E olha, e não vai demorar muito. Tem muita coisa, tomara que vão cortar aqui, né? Para acontecer até 2030. A agenda global vai fechar em 2030. E muita coisa está correndo solta aí, muita gente não está percebendo o que estão preparando para vir. A segurança dos crentes, dos salvos, é que ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Mas muita gente vai passar por situações de desespero, muita gente vai sair da igreja, muita gente vai negar a Cristo, muita gente vai se afastar, porque primeiro serão enganados com os milagres que acontecerão. Lembra de Jó, que nós tivemos aqui? O que Deus faz com Jó? Destrói toda a família de Jó, mas quem que ele usa? Satanás. Ele dá poderes a Satanás de mexer com relâmpagos, com trovões, com sinais do céu, e destrói a família de Jó. Em Apocalipse capítulo 13, ele fala também que esses mesmos poderes estarão na mão dos falsos profetas ou do falso profeta. E muitos vão entender que esse falso profeta na verdade é o Cristo, e muitos serão enganados. Porque ele disse que haverá um tempo de perseguição. Do 16 ao 21 ele disse: então os que estiverem na região da Judeia. O que ele quer dizer com isso? Estejam sempre preparados para sair da onde você estiver, para morrer aonde você estiver, caso seja necessário, mas não abra mão da sua fé. Então, porque muitos serão perseguidos, muitos morrerão, muitos passarão por dificuldades. A palavra diz aí que será um tempo de sofrimento como nunca houve na face da terra. Daniel diz a mesma coisa, em Apocalipse está escrito da mesma forma, e aqui é o Senhor Jesus dizendo que haverá esse tempo. O verso 17, o verso 21, ele ainda diz, né? Até o 21, pode passar, eu não vou ler mais o tempo, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá coisa igual. Por quê? Porque vai ser o último sofrimento. Irmãos, se tem uma coisa que eu acho interessante, que está na minha cabeça, o único inferno que eu vou experimentar é esse desse mundo. O único sofrimento que eu vou experimentar, a única dor que eu vou sofrer, as únicas lágrimas que eu vou derramar por alguma coisa de sofrimento é nessa terra. Porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção, e eu não abro mão de servir ao Senhor aonde quer que haja, porque Ele diz que essas coisas, porém, né, aqueles que não aceitarem em Cristo, esse é o único céu que eles vão experimentar. Qualquer coisa boa, qualquer coisa que tenha vantagem para a vida deles, vão receber apenas neste mundo, porque depois disso é sofrimento eterno. Ele também diz isso em Apocalipse e também lá em Daniel. E a terceira coisa, também um tempo da manifestação da misericórdia de Deus. Olha o verso 22. Então, apesar de todo esse sofrimento, os salvos receberão a misericórdia do Senhor, serão cuidados por Deus. Ele diz: porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Deus sabe o que nós podemos suportar. Ele sabe da nossa capacidade de suportar a dor, de suportar o choro, de suportar o sofrimento, e Ele colocou, e o Espírito Santo de Deus continuará atuando no povo de Deus, e as misericórdias do Senhor ainda se renovarão até esse último dia, porque a igreja do Senhor estará ainda na face da terra.
então ele vai diminuir o tempo de sofrimento. Então o que Jesus está dizendo é que tenhamos paciência também na tribulação, porque os dias serão maus, mas o povo de Deus vai passar pela prova dando glória a Deus. A igreja do Senhor será retirada da terra. A igreja do Senhor é feita de pessoas salvas. Nenhum salvo será lançado no inferno. Nenhum salvo será lançado no inferno. Todos estarão na presença de Deus, como no cântico que nós cantamos aqui. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Alguns vão se dobrar de alegria porque está na presença de Deus, vão se render. Outros serão achatados pela mão poderosa do Senhor, porque eles recusaram receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas essas 3 coisas e outras mais estão registradas nesses 2 capítulos. Eu queria ler um pouquinho só com você ainda, só para a gente finalizar, Daniel, capítulo aqui, o último capítulo de Daniel, quando ele fala um pouquinho sobre isso. Porque também ele fala de sinais do tempo, porque ele diz para Daniel: Daniel, fique tranquilo, essas coisas não acontecerão no seu tempo. Você vai morrer ou dormir, mas você verá. Daniel ressuscitará para ver essas coisas acontecendo. Olha que coisa bonita. E no capítulo 11, eu não vou ler todo o capítulo 11, deixa eu pegar aqui, verso 31, Daniel 11, a partir do 31, ele diz assim: haverá forças ao lado dele, desse que vem, né, aí, que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação assoladora. Ele perverterá com engano os que estiverem os que tiverem violado a aliança, mas o povo que conheceu o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Os sábios do povo ensinarão a muitos, porém serão feridos pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo despojo por muitos dias. Mas quando forem feridos, serão ajudados com um pequeno socorro, porém muitos se ajuntarão a eles com engano. Verso 35, alguns dos sábios cairão para serem refinados. Verso 35, alguns dos mestres sábios serão mortos, mas isso será por um meio de purificar e aperfeiçoar o povo de Deus. Isso continuará até chegar ao fim, no tempo marcado por Deus. Então a Bíblia, irmãos, ela contém os sinais que precisamos para manter a nossa vida na presença de Deus, para manter a nossa vida em santidade, porque lá em Apocalipse ele ainda diz assim: olha, alguns terão que morrer. Quem está marcado para morrer, vai morrer. Quem está marcado para ser preso, vai ser preso. Mas todos os salvos serão levados para o céu para viver a eternidade com o Senhor. Essa é uma garantia que nós temos na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele ainda vai mais além em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, quando ele diz que se as nossas expectativas, se a nossa esperança, se a nossa fé fosse apenas para viver as coisas boas dessa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, porque a nossa esperança é na eternidade. A nossa fé é em Cristo Jesus, a nossa fé é nesta promessa que foi dada, em que nós seríamos levados para morar no céu. Mas fique atento aos sinais, porque ele diz que muitos serão enganados. E quando ele diz assim, olha, vão dizer, e nós já estamos vendo isso recentemente, eu acho que o ano passado, quantas pessoas viajaram do Brasil aos Estados Unidos, porque diz que tinha um avivamento naquele lugar. E cadê o avivamento? Por que eu tenho que sair daqui para ir num avivamento nos Estados Unidos ou em outro lugar para encontrar com Jesus, se eu sei que Jesus me resgatará onde quer que eu esteja? Eu preciso consertar minha vida com o Senhor. Eu preciso, como o salmista, fazer orações não somente de gratidão a Deus, mas dizendo: Senhor, purifica, me ajuda, sonda o meu coração, vê se ainda há em mim alguma coisa que me impeça de ser um adorador por excelência, vê se há em mim alguma coisa que me impeça de ser um verdadeiro adorador, vê se há em mim alguma coisa que eu preciso ainda trabalhar, vê se há em mim alguma coisa que eu preciso deixar, porque eu preciso estar limpo naquele dia em que o Senhor voltar. Então pense sobre isso, não brinque com sua alma. O bem mais precioso que você tem é a sua alma.
e ela é eterna. Essa sua alma, ela nunca mais vai deixar de existir. Mesmo as crianças que não tiveram o privilégio de nascer, mas se elas foram geradas, essas almas existem e elas estão na presença de Deus. E todos, nenhuma alma vai deixar de existir. Porém, a única maneira de existir na presença de Deus é aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador e vivendo de acordo com a sua vontade. Essa é a mensagem que nós precisamos falar para as pessoas. Talvez seja assustador para alguns falar sobre isso. Pastor veio falar de inferno hoje, pastor veio falar de lançar alma, porque a sua alma corre perigo. Satanás nunca desistiu de você, Satanás nunca vai desistir de você. A Bíblia diz que ele trabalha incansavelmente, dia e noite, tentando apenas encontrar uma brecha para te tirar da presença de Deus. Só isso que ele precisa. Mas a Bíblia também diz que aqueles que foram dados a Cristo, nenhum desses perderão as suas almas para o inimigo. Romanos 8:1, mais uma vez: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos cantar, porque o tempo passou muito hoje ainda, né? Mas a sua alma é o bem mais precioso. Enquanto eles vêm para cá, hoje eu vi uma historinha interessante que diz que um jovem, ele perdeu os pais ainda bebê. Depois que ele perdeu os pais ainda bebês, ele ficou em orfanatos, ficou jogado de um lado para outro, até que encontrou um avô, ou encontraram o seu avô e deram para que ele criasse esse jovem, essa criança. Mas ele era revoltado, ele era triste, ele não conseguia entender o porquê que ele tinha raiva, porquê que ele tinha angústia, porquê que ele tinha medo, porquê que ele era maltratado. E um colega dele na escola, percebendo a sua angústia, disse: olha, vai ter culto domingo lá na igreja, você pode ir comigo, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E aquela criança então, ele chega em casa e diz: eu vou na igreja. O avô disse: não, você não vai à igreja. Disse: mas eu preciso ir à igreja porque eu quero ouvir a palavra de Deus. E ele disse: eu não quero neto com Bíblia na mão e nem envolvido com o povo de igreja. Mesmo assim, ele arrumou um jeito de ir até aquela igreja. Ele foi naquele culto e ele disse que a igreja estava lotada aquele dia, mas parecia que ele só tinha ele na igreja, porque a palavra foi toda para ele, só faltou o pastor falar o seu nome. E ele saiu dali alegre, vazio, alegre, né? Vazio daqueles medos que ele tinha, flutuando. Chegou em casa, o avô olhou para ele e disse: o que aconteceu com você? Eu tive na igreja, avô, coisa maravilhosa, Deus falou comigo, avô, eu estou feliz demais, porque olha, Deus me ama, avô. E aí ele disse: olha, eu não quero que você vá mais à igreja. E na semana seguinte ele trancou a casa, fez de tudo para que o menino não fosse, mas o menino já sabe como é, deu um jeitinho e foi para a igreja. E ele voltou ainda mais feliz, e o avô ficou revoltado, já tinha dado uma surra na primeira vez, deu uma outra surra mais forte ainda dessa segunda vez, e ele chorava muito, ele não conseguia entender, mas ele estava feliz, porque ele estava machucado por fora, mas ele estava curado por dentro, porque Jesus tinha trabalhado no seu coração. E naquela semana o avô falou diferente: não vou mais impedir que ele vá à igreja. E o avô então permitiu que ele fosse à igreja. Ele até achou estranho, chegou, a porta estava aberta, ele pegou a roupa, saiu, foi para a igreja, curtiu, assistiu o culto inteiro, voltou ainda mais feliz. O avô estava em casa, a mesa preparada, almoço, tudo pronto, e o avô: filho, pode comer. E ele comeu aquilo, o avô deu mais e ele comeu. E aí, só que aquele dia foi a primeira vez que ele aprendeu na igreja que ele precisava dar graças a Deus por tudo. E na hora que ele sentou, a primeira coisa que ele fez é: Deus, muito obrigado por este alimento que está sobre a mesa. Muito obrigado, Deus, porque muitos não têm, mas o Senhor preparou esse alimento. Obrigado pelo meu avô, porque ele tem o sustento para colocar comida na mesa. E orou e deu graças a Deus. E aí o avô começou a ficar preocupado, porque ele tinha colocado veneno na comida, porque na cabeça dele, ele era melhor um neto morto do que um neto crente envolvido com a igreja e com a palavra de Deus. E aí ele pega um resto da comida e joga para o cachorro, e aquele cachorro então desfalece ali. E ele percebeu, começou a chorar, entrou em crise. O menino disse: vô, o que você tem, vô? Você está chorando por quê? E ele começou a soluçar, começou a entrar numa crise de choro. Ele disse: é porque eu coloquei veneno nessa comida e você não morreu. Ele disse: vô, Deus curou, Deus não permitiu, eu aprendi isso hoje na igreja, eu coloquei isso em prática, vô.
E Deus te ama, então aquele avô abraçou aquele menino e se rendeu a Cristo. Então nós não sabemos como Deus vai nos usar. Eu não sei nem se essa história é verídica, mas muitos contam como verídica. E quem está na igreja e já viveu coisas piores do que essa que eu estou falando aqui, e a mão de Deus cuidou de todos os seus filhos. Da mesma forma, Ele, como nós lemos aqui, Ele vai encurtar o sofrimento por conta do seu povo, porque Ele ama o seu povo, porque Ele se entregou por esse povo. Nós vamos cantar. E você pode fazer desse cântico também uma oração, porque os reinos vão se abalar, né? Mas todos os povos vão se curvar, muitas bocas, né? Vão clamar, vão louvar, mas os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Vamos ficar em pé, igreja? Já estamos finalizando. As pernas estão descansadas. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adora o Senhor, igreja. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, aleluia. A tua igreja te adora. Só a igreja. Senhor, nosso Deus, Pai que está nos céus, Amém. te damos graças, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para a nossa condição, Pai, condição de pecadores, totalmente separados da Tua presença por conta dos nossos pecados. Mas ainda assim o Senhor olhou com olhar de misericórdia, com olhar de bondade, e enviou Jesus Cristo em nosso favor. Ele veio a este mundo, viveu como um de nós, Ele foi crucificado, Ele foi sepultado, mas ressuscitou. O seu túmulo está vazio, Ele venceu a morte. Nós temos a vida em Cristo Jesus. Por isso estamos aqui, Senhor, com os nossos corações agradecidos, porque podemos louvar, podemos cantar, podemos dizer aos quatro ventos que o Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, sabemos que tivemos e vamos passar ainda por muitas tribulações, por muitos momentos difíceis, Senhor.
e nós ainda assim contamos com a Tua ajuda e com o Teu cuidado, e nesta noite ainda colocamos diante do Senhor os nossos irmãos em Cristo Jesus que estão enfermos, que estão passando por dificuldades. Colocamos diante do Senhor a nossa irmã Marivalda, que machucou a mão mais uma vez esse dia, que o Senhor derrame sobre ela o Teu bálsamo de cura. Nós estamos colocando diante do Senhor o Seu Antônio, pai do nosso irmão Clenildo. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar daquela vida. Ali há uma alma, Senhor, que pode Te pertencer. Deus, toque naquele coração. Ele tem escutado as Tuas verdades, ele sabe da Tua existência. Toca naquele coração, Senhor, para que ele possa se render a Ti enquanto é tempo. Nós clamamos pelo pai da nossa irmã Tânia. Ó Deus, coloco diante do Senhor o meu sogro, a minha mãe, o meu irmão, pessoas que ainda teimam em não se render a Ti. Deus, nos ajuda como igreja do Senhor neste lugar a proclamar a Tua palavra, a falar sobre salvação que há em Jesus Cristo de Nazaré. Deus, perdoa mais uma vez os nossos pecados. Deus, toma em Tuas mãos aqueles que continuam resistindo, que continuam, Senhor, sem se entregar para servir no Teu reino. Pai, tenha misericórdia destas vidas, faça com que eles entendam que foram chamados também para servir. Te coloco diante do Senhor também cada um daqueles que já abraçaram a Tua causa, Senhor, que já se dedicam ao Teu serviço, que o Senhor possa renovar as forças dos Teus filhos, dando habilidades, capacidade, força espiritual, força emocional, sabedoria para continuar servindo ao Senhor em espírito e em verdade neste lugar. Ah, Deus, nos abençoa como igreja, Senhor. Abençoa cada pequeno grupo, Senhor, cada líder de pequeno grupo, cada pessoa que tem participado dos pequenos grupos. Abençoa cada vida que tem estado neste lugar, aqueles que já chegaram, aqueles que ainda virão para este lugar. Abençoa, Senhor, abençoa, que eles possam somar neste lugar, que possamos ter aqui um exército de salvação, um exército de pessoas comprometidas com o Teu reino, Senhor. Nos ajuda com pessoas para trabalhar com crianças, com jovens, com adolescentes, Senhor, com evangelistas. Nos ajuda, Deus. Eu sei que o Senhor está enviando e vai enviar mais pessoas ainda neste lugar. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nos dê uma semana na Tua presença. É minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora a igreja, eu escutei depois, vai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, eita glória, bocas se abrem, eita glória, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Ele é o Rei sobre a minha vida. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. Ei, glória a Deus. A Tua igreja Te adora. Só a igreja sem os instrumentos. Teu reino é sempre eterno, eita glória, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, o irmão já deu um abraço no seu irmão hoje? Que bom. Não saia. Ainda não? Essa é a hora. Dá um abraço, irmão. Você sabe que Nós tem vamos pessoas cantar. que precisam Quão de bom abraços. e quão maravilhoso é Muitas que pessoas os irmãos precisam de vivam abraços. em união. Olha lá. É impressionante, mas muitas Quão pessoas. bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte
satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. De paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria sigo cantando a melodia. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém.